Com o anúncio do novo jogo do Fumito Ueda, o Gen Project, eu tive que revisitar meu jogo favorito, Shadow of the Colossus. A sensação que eu tive na primeira vez que eu vi o jogo foi muito específica para mim. Primeiro por conta do visual belíssimo e bem diferente de tudo que rolava lá em 2005, 2006, que foi quando o jogo saiu. Depois devido à ordem disruptiva do game, onde após uma introdução, a gente já se depara com um boss gigante. Pra mim foi loucura total ver aquilo. Já estava acostumado a ver os chefes no final das fases ou dos jogos, aquele desafio que vai te levar para o próximo nível e tal. Mas enfrentar um boss gigante logo de cara foi novo. E o próximo, e o próximo, e o próximo, aquilo virou um looping viciante pra mim. E pensando bem, agora talvez até tenha me atrapalhado mais tarde a jogar jogos menos diretos. O game dá espaço para sua imaginação trabalhar, sem medo de deixar a tela vazia, e em muitos momentos sem música também. Somente o som do vento e dos cascos do cavalo, os rios que estão próximos, as cachoeiras, as árvores. É incrível. Você passa vários minutos cavalgando sozinho e de repente aparecia uma criatura gigantesca que parecia fazer parte da própria paisagem. Shadow of the Colossus tinha uma coisa muito rara com tudo isso. Os chefes não pareciam obstáculos, eles pareciam lugares, montanhas que se moviam, construções vivas, alguma criatura anciã muito adormecida. Mas talvez a parte mais impressionante não fosse derrotar os colossos de fato. Era a sensação que vinha depois. Na maioria dos jogos, derrotar um chefe é um momento de celebração, né? Uma recompensa, uma confirmação de que você está fazendo a coisa certa, sinal que o seu personagem está ficando mais poderoso. Mas no Shadow é diferente. Quando um colosso cai no chão, eu não sentia exatamente orgulho. Senti um desconforto difícil de explicar. Porque a música muda para uma coisa muito melancólica, a criatura desaba lentamente e por alguns segundos você fica ali olhando para algo que parece ter vivido naquele lugar por centenas de anos. Era estranho porque o jogo nunca dizia claramente que aquilo era errado, mas também não fazia questão de dizer que era certo. Eu estava acostumado a jogar os jogos que explicavam mais as coisas, né? Tem um documento, tem um diálogo, tem uma enciclopédiazinha talvez dentro do jogo, todas as cutscenes, marcadores de missão e tal. Tudo que serve para contextualizar a gente daquele universo. Mas o Shadow não tem pressa para te explicar nada, na verdade ele nem tenta explicar nada no final das contas, mas parece só que a gente está assistindo como um espectador 100% passivo, algo que já aconteceu. Quem era Dormin? Quem eram os Colossos? Por que aquele lugar estava abandonado? O que tinha acontecido ali antes? O jogo levanta umas perguntas de vez em quando e confiava que o jogador ia conviver com elas, porque apresentar resposta mesmo não tem muita coisa. Talvez seja justamente por isso que eu continue pensando nele tantos anos depois. O mistério não foi algo que eu resolvi, foi algo que ficou comigo ao longo dos anos. Mas se existe uma coisa que realmente faz o Shadow of the Colossus ser especial pra mim, é a coragem que ele teve e tem pra ser silencioso. Hoje a gente tá acostumado com os jogos terem muito mais tutoriais e botões na tela. Na época isso era um pouco menos, mas também acontecia. Sempre existia uma conversa rolando, alguma dica aparecendo, alguma coisa que te indicasse que você estava atualizando e que você estava progredindo na história, que tentava ocupar aquele espaço de vazio. Mas o Shadow faz exatamente o contrário, ele quer que o silêncio faça parte da experiência. Que aqueles minutos cavalgando sem ouvir ninguém não vão ser tempo perdido. Ele sabe que vai fazer parte da jornada até você chegar a um novo colosso, até você poder olhar todo o cenário sem ser atrapalhado por nada.
porque era naquele silêncio que a gente observava o mundo, pensava sobre o que estava fazendo e criava uma conexão com aquele lugar. Tem vários lugares que eu passo no jogo até hoje que eu lembro de momentos da minha vida que eu lembro que eu estava pensando enquanto eu passava por aquele lugar. Exatamente o que acontece na vida real quando a gente passa de carro em algum lugar que a gente passava muito em outra fase da nossa vida. Só que como o jogo cria esse espaço pra gente ficar jogando ele com a mente meio no ócio criativo, digamos assim, a gente vai jogar ele pensando em outras coisas e tem lugares que marcam assim por pensamentos que a gente teve ou porque a gente, enfim, viu alguma coisa naquele lugar interessante ou viu alguma coisa na internet sobre aquela localização no mapa e isso cria uma conexão muito grande com o mapa. Isso é um dos grandes motivos pelo qual eu não esqueço esse jogo nunca e rejogo ele anualmente. Não é necessariamente pelos colossos, não é necessariamente pela história, nem pelos gráficos, mas é pelas sensações que ele desperta na gente. Porque no final das contas, a gente vai esquecer dos detalhezinhos pequenos. Esquece de algumas mecânicas, esquece até de mapas inteiros às vezes. Mas dificilmente a gente esquece uma sensação que foi despertada em nós. E mais de 20 anos depois eu ainda consigo lembrar exatamente da sensação de atravessar aquelas planícies pela primeira vez, sem saber o que eu encontraria pela frente. Poucos jogos conseguiram isso, mas Shadow of the Colossus conseguiu. Talvez seja por isso que alguns jogos envelhecem, enquanto outros se tornam parte da nossa memória. Meus sinceros agradecimentos ao Fumito Ueda, que nunca vai ver esse vídeo, mas Shadow of the Colossus, Ico, The Last Guardian fizeram parte da minha vida, fizeram parte da minha memória e fizeram parte de quem eu sou hoje. Me ajudaram em várias questões da vida, não que eu faça minha vida baseada em jogos, mas que eles despertaram em mim, a curiosidade que eles despertaram em mim, aflorou para outros âmbitos da minha vida. Um agradecimento anônimo ao Fumito Ueda, que tem essa particularidade em desenvolver os jogos com essa temática mais contemplativa. O jogo é sensacional. Só deem essa chance para vocês, joguem ele, sem pressa nenhuma, aproveitem. No seu tempo, leva uma semana ou um mês ou 2 meses para zerar, mas quando você sentar para jogar, esteja concentrado nele, porque ele merece isso e ele vai te entregar tudo que você investir. Agradeço a todo mundo que chegou até o final do vídeo, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês, sejam sempre muito gentis com vocês mesmos, vão no tempo de vocês para tudo na vida, isso é para muito além do videogame, porque às vezes tudo que a gente precisa é dar uma pausa.